A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira, você sabe, é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar do tema Função Social do Juiz, com o magistrado estadual, Dr. Francisco Lima. Dr. Francisco, privilégio muito grande tê-lo aqui conosco no Direito no Ar da Rádio Timbira, nessa parceria com a Associação dos Magistrados e com o Instituto Mérito. Eu tenho o privilégio de ter a sua amizade, mas os nossos teleouvintes, talvez nem todos, lhe conheçam. Então, como é a primeira vez que a gente está lhe entrevistando, tradicionalmente, a gente faz uma pergunta de caráter pessoal, porque a história do nosso entrevistado ela pode ser inspiradora para alguns dos nossos teleouvintes. E eu tenho certeza que a sua história é muito inspiradora. Então, eu gostaria, antes de entrar no tema da entrevista de hoje, que o senhor dissesse como que o senhor chegou à magistratura estadual e por que o senhor escolheu essa tão bonita carreira. Bom, professor Heraldo, em primeiro lugar, um prazer estar aqui no seu programa com você, falando sobre alguns assuntos e dizer a vocês e ao seu público que eu nasci num povoado chamado São João da Mata, que antigamente era chamado São José dos Perdidos, e foi mudado o nome por um padre italiano, Frei José. Mudou o nome para São João da Mata porque achava o nome. São José dos Perdidos, muito agressivo o nome, né? Muito árido. E acabou que ele mudou o nome para São João da Mata, o nome do povoado. Era um povoado que fica a 23 quilômetros da cidade, um lugar sem energia, sem água encanada, sem estrada, sem acesso. Nós andávamos a pé, esses 23 quilômetros, para retirar o aposento, como se fala no interior, né, da minha avó. Cansei de ir a pé com a minha avó para a cidade retirar o aposento dela, como o povo fala até hoje, né, o dia da aposentadoria. Nós íamos a pé ou de cavalo ou de jumento, ou de burro. E vim para São Luís aos 17 anos, onde comecei a fazer a 4ª série do ensino primário, antigo primário, a 4ª série. Por que a 4ª série? Porque eu fiquei 5 anos sem estudar no interior, 5 anos, lá não tinha estudo. Aí vim para São Luís para fazer a 4ª série e começar os estudos aqui, mas já tinha 17 anos. E aí, como não poderia mais, as escolas não aceitavam mais, porque por ser já praticamente um adulto, no meio de crianças, eles não aceitavam. Eu fui obrigado a fazer o supletivo. Então, fiz o supletivo. Então, fiz 4ª, 5ª, 6ª, né? 7ª e 8ª série em 8 meses. Fiz um supletivo. E aí entrei no ensino médio, no Liceu Maranhense, à noite. Consegui um trabalho aqui no laboratório, aqui na Rua do Passeio, aqui em São Luís, de uma médica que era minha conterrânea. E estudei no liceu à noite, trabalhava durante o dia, de 8 às 12, de 14 às 18. E sábado até ao meio-dia, de 8 ao meio-dia. Estudava à noite, no Liceu Maranhense. E aí, ingressei depois na universidade, na UF, na Federal,
Passei no vestibular, ingressei na Federal e fiz Direito. E passei em alguns concursos. Antes de ser juiz, fui analista do MPF, analista do TRE, analista da JF de Imperatriz, né? Porque não era aqui em São Luís, na época eu trabalhei em Imperatriz, na Justiça Federal de Imperatriz, analista também. Fui também analista lá. Passei para defensor público, não cheguei a assumir, para delegado do princípio, também não assumi. E juiz de direito, passei em seguida e estou até hoje. Aí parei de fazer concurso, porque estava bastante cansado de fazer concurso, né? É muito angustiante. E também passei no concurso da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, né? 2003. E assumi em 2005, como professor da universidade. Eu sou professor efetivo da UEMA, concursado, onde trabalho com direito penal e direito processual penal. Essa, em resumo, é a minha história, até chegar na carreira de juiz. E por que juiz? Em primeiro lugar, para mudar a minha história, né? Eu, sendo juiz, eu mudo a minha história, eu mudo a minha realidade. Mudo a minha realidade de criança de interior, que chegou sem saber nem o quanto era a raiz quadrada de 16, hoje eu sei que são 4, né? 4 vezes 4, 16, eu não sabia na época. E aí, mudar a minha realidade social, a realidade da minha família, né? Afinal, nós éramos 11 irmãos, uma mãe, um pai e 11 irmãos. E mudando a minha realidade, eu poderia mudar também outras realidades. Mudando a minha história, eu poderia também mudar outras histórias. E daí, ter escolhido o concurso de juiz por vocação, mas assim, de início, para mudar a minha realidade social, para mudar o mundo que eu vivia. Passei a viver um outro mundo com a carreira de juiz. Passei a ter uma outra história, a viver um outro mundo e a ter a possibilidade de mudar também histórias, de mudar realidades. Caramba, como eu disse, é uma história lindíssima, riquíssima, inspiradora. Aquela pessoa que está nos ouvindo agora no radinho de pilha, lá no interior, e pensando assim, meu Deus, eu estou aqui no interior, sem acesso à educação, sem acesso a nada, nunca vou conseguir vencer. Está vendo que é perfeitamente possível. Está aqui, essa possibilidade é retratada aqui em cores, com o doutor Francisco Lima. Agora, mais do que nunca, o senhor está habilitado a falar do tema função social do juiz, porque o senhor conhece isso antes de ser juiz e depois de ser juiz. O que seria exatamente esse tema, doutor Francisco? Bom, professor Aldo, o Poder Judiciário, o juiz em especial, ele tem várias funções, várias. Como eu lhe falei inicialmente, eu mudei realidades virando juiz. E eu creio que o juiz, de um modo geral, ele tem como principal função mudar histórias, mudar realidades. O juiz não pode, eu entendo que não pode ser o juiz aquela pessoa que é o mero aplicador de artigos de lei. Se o juiz for apenas um mero aplicador do direito positivo, do direito posto pelo Estado, eu acho que a gente perde um pouco a nossa razão de existir. Não precisa mais ter um ser humano aplicando o direito. Basta um robô, um computador. Basta um sistema programado que vai aplicar os artigos de lei melhor do que uma pessoa, um juiz. Então, eu creio que o juiz ele não deve se ater somente aos artigos de lei, a interpretar o direito, a interpretar e ele se prender ao positivismo jurídico. Eu creio que a gente deve interpretar. Interpretação sistemática, ampla. E, com isso, mudar realidades, mudar histórias. Então, nossa função primordial seria essa, professor. Perfeito. Doutor Francisco, alguns magistrados hoje têm essa preocupação de exercer também essa função social, além da função jurisdicional, por força de que isso é exigido para fins de promoção, exige que o juiz tenha outros projetos, além da atividade judicante, ok. Mas no seu caso, e no caso de muitos outros juízes, eu acho que a motivação foi a sua própria realidade, né? O senhor mesmo, ao perceber que precisava mudar a sua história de vida, o senhor percebe que no processo também o senhor precisa mudar a história de vida de outras pessoas. Essa leitura está correta? Exatamente, professor Aldo. Olha, eu acredito, Heraldo, que quando a gente sai do gabinete, e vai ter contato direto com a realidade dos fatos. Isso te ajuda a fazer um julgamento muito mais justo,
muito mais correto, muito mais próximo do que se chama de justiça. Quando a gente sai do gabinete e visita uma mãe com as crianças, onde há uma disputa por guarda, quando você sai do gabinete e visita a penitenciária e olha a realidade daqueles presos, e olha a realidade daqueles apenados, com aquela farda vermelha, aquela farda laranja, e você conversa com os apenados, você percebe que o direito penal não é só determinar a pena daquela pessoa. O direito penal também significa que o juiz deve acompanhar a execução da pena. Isso aí eu sempre fiz, mesmo antes de ser obrigatório que o juiz fizesse isso, de ter um projeto extra-processual, de dançar projetos fora do gabinete, fora do campo onde ele atua. Mesmo antes que isso existisse, professor Aldo, eu sempre busquei isso aí. Eu sempre tive meus projetos fora dali do fórum. Então, tinha projeto de fazer júri nos povoados. Se o crime ocorre no povoado, eu faço júri no povoado, que é mais próximo da realidade daquelas pessoas. De fazer mutirão em povoado, de fazer visita a bens onde houvesse um litígio sobre aqueles bens, de visitar os idosos, de visitar as crianças em situação de rua, de visitar as pessoas doentes em um hospital. Isso aí tudo, eu acredito que faz parte da função do juiz. O juiz não pode ser um mero aplicador de artigo de lei, como eu falei inicialmente. Eu acredito que você, tendo contato com essas realidades, você faz um julgamento mais próximo da justiça. Muito bem, estamos conversando com o doutor Francisco Lima, professor universitário e magistrado estadual, falando sobre a função social do juiz. Doutor Francisco, a gente imagina que geralmente esses projetos na área social, eles acontecem mais com juízes que atuam na área civil, especialmente na área de família, criança e adolescente e coisas do gênero. Na área criminal, já é mais difícil conseguir visualizar esses projetos, porque a gente imagina que o juiz, até por a proteção pessoal da sua segurança, segurança da sua família, ele evita esse contato com o preso. Mas isso não é bem assim, não é, doutor Francisco? Isso, Heraldo, não é bem assim. Mesmo o juiz criminal, quando ele tem contato com os réus, com a família do réu, com o advogado do réu, com as vítimas também, com a família da vítima, quando o juiz mantém essa relação mais estreita com essas pessoas envolvidas no crime, ele vai estar mais instruído. Ele vai conseguir obter, a partir dali, né, uma instrução melhor para que ele possa julgar aquela causa de uma forma mais justa, mais correta, mais real. Ele consegue reproduzir aquela prova de modo uma facilidade maior. Ele vai interpretar aqueles fatos, aquelas condutas ali envolvidas de maneira mais fácil. Então, esse contato que o juiz tem com o réu, o parente do réu, com a vítima, o parente da vítima, com o advogado do réu, com o Ministério Público, eu creio que isso aí é importante para o juiz. A gente manter uma distância muito grande desses fatos não é uma coisa boa, não é algo bom. Eu acredito que não é algo bom. Você ficar muito distante de realidades que você vai enfrentar, que você vai julgar. Porque eu vou ter raiva do preso? Porque eu vou ter medo do preso? Porque eu vou ter ódio do apenado? Porque eu não vou enxergar essas pessoas como pessoas humanas? Não tem por que eu fazer isso. Afinal, aquelas pessoas não são meus inimigos. Não são inimigos do Estado. São pessoas que, eventualmente, se envolverem em algum delito. E é nossa obrigação julgá-las, né? Assim como também é nossa obrigação julgá-las de modo justo, de modo digno, aplicando a Constituição Federal, aplicando as leis, mas de modo justo. Não precisa a gente enxergar essas pessoas como nossas inimigas, porque inimigas elas não são. São pessoas que um dia irão retornar à sociedade. Um dia irão retornar, uma vez que não existe no Brasil prisão perpétua. Então, por que eu, juiz criminal, que atualmente exerce a função de juiz criminal, por que eu vou ter raiva do criminoso, do acusado? Por que eu vou ter ódio daquela pessoa?
Não tem por que eu fazer isso. Portanto, eu trato o preso como um preso. Eu trato o acusado como um acusado. Longe de tratá-lo como uma pessoa que não é gente, que não é humana. Para mim, é uma pessoa humana que entrou em conflito com a lei, com a norma jurídica. E aí a gente está ali para julgá-las. Perfeito. Doutor Francisco, o que o senhor sente quando o senhor ouve aquela frase que é um lugar comum na sociedade? A polícia prende e o juiz solta. Na verdade, é uma frase bastante preconceituosa com nós, juízes, Heraldo. E o que a gente sabe é que a polícia prende, o juiz solta, e o juiz também manda prender. O juiz não só solta, o juiz também manda prender. Agora, a nossa Constituição Federal nos dá esse direito e esse poder, digamos assim, de dar a última palavra sobre a liberdade daquela pessoa, sobre a prisão daquela pessoa e sobre também a sua liberdade. A Carta Magna nos dá esse poder, nos dá essa, digamos, essa parcelinha da jurisdição. Nós temos uma parcela do poder estatal. Tanto que se diz, né, que o juiz se chama Estado-juiz. Quem está ali é o Estado, não é o juiz. O Estado está ali via juiz. Então, nós também mandamos prender. Nós não só mandamos soltar. Então, isso aí é um preconceito que as pessoas têm. É um preconceito, é uma visão errada da nossa atividade, uma vez que nós não mandamos só soltar. Nós também mandamos prender, quando necessário, professor. Perfeito. Doutor Francisco Lima está conversando conosco hoje aqui no Direito no Ar. O senhor atua hoje na vara que trata do chamado crime organizado. Essa é uma vara, doutor Francisco, que poucos juízes querem, porque representa, sem dúvida alguma, uma maior ameaça à segurança física do juiz e da família dele? Professor Alves, na verdade, essa vara do crime organizado é uma vara nova. Ela já existia, antigamente era a primeira vara criminal de São Luís, no caso, de São Luís não, do Maranhão, porque ela tem jurisdição no Maranhão todo. Era a primeira vara criminal. Aí, no finalzinho do ano passado, início deste ano, ela foi mudada. Passou a ser integrada por 3 juízes. Hoje, 3 juízes atuam nessa vara. Sendo que as decisões e as sentenças são assinadas pelos 3 juízes. Ou seja, quem vence é a maioria. Mesmo que não concorde, que se foi vencido, tem que assinar. Sem direito a explicar no processo a sua divergência. Não tem esse direito. Então, é uma vara que as pessoas não querem. Por que não querem, professorado? Porque, primeiro, ela é muito ampla. Ela tem atuação em São Luís, no Maranhão todo, Imperatriz, Caxias, Timon, Coroatá, Bacabal, Pedreiras, Valls, Açarlândia, não importa. Onde ocorrer crime organizado, lá estará a vara do crime organizado. E então os juízes, alguns não têm muito interesse de ir para lá, porque é uma vara realmente, a gente compreende, é uma vara complicada. Você está ali, você fica todo tempo, é uma fiscalização, 24 horas para você, porque você está ali atuando com quadrilhas, né? Com pessoas importantes, não é só quadrilha de pessoas sem poder, não. São quadrilhas de pessoas que têm poder econômico, poder político. Então, é uma vara realmente bastante complexa. Apesar de lá não possuir tantos processos, né? Lá não tramitam tantos processos. Só que tramitam processos com 100 presos, 100 réus, 50 acusados, 70 acusados, 30 acusados. E acaba que um processo só, ele equivale a 100 processos comuns, processos simples. E nós atuamos no Maranhão todo. E são 3 juízes. Inclusive, a vara está aberta agora. O edital vai terminar hoje, o edital de remoção. O edital acaba meia-noite de hoje. E até ainda agora, não havia nenhum pedido de remoção para lá. Ninguém pediu remoção para a vara do crime organizado, professor. Estamos aguardando que até meia-noite alguém se interesse. Já diz muito, né? Porque se não se interessar, quem vai assumir vão ser juízes auxiliares. O tribunal vai designar os juízes auxiliares que estão na lista de antiguidade. Vai ser por antiguidade. Quem estiver na vez, vai. Não tem opção. Tem gente aí torcendo para aparecer alguém até a meia-noite, com certeza. Doutor Francisco, por isso até
pelo esse risco, né, que essa vara tem essa característica interessante, porque a gente aprende lá na teoria geral do processo que os órgãos jurisdicionais, em regra, eles são singulares, nas varas, nos juizados, apenas um magistrado atuando. Em algumas situações excepcionais, como, por exemplo, esse caso da vara do crime organizado, as auditorias militares, o tribunal do júri, as varas são colegiadas, mas no caso específico aí da vara do crime organizado é por esse critério, né? Porque pulverizando a atuação entre 3 juízes, não só um juiz fica no foco. Seria isso mesmo? Exatamente. É para criar, Heraldo, o que se chama, nós estudamos na doutrina, você estudou também, nós estudamos, o antigo juiz sem rosto. É tentar materializar isso. É o juiz sem rosto, ou seja, é alguém com 3 carinhas, né? Se são 3 caras, não tem nenhuma cara. Ninguém sabe quem fez o processo, que os 3 assinaram. É para segurar o juiz. O que o tribunal está fazendo é cumprindo uma determinação do CNJ, né? Que é o Conselho Nacional de Justiça, que ele recomendou que os tribunais fizessem isso. Então, não é só no Maranhão que tem isso. Isso aí tem em São Paulo, tem no Rio, tem no Pará. Então, aos pouquinhos, os estados estão criando isso. É um modo de diluir o risco do magistrado. Porque se um só juiz toma conta daquilo tudo ali, ele fica muito conhecido, muito visado. Como são 3 juízes, eu creio que não tenha tanto foco numa pessoa. Ele meio que despersonaliza aquilo, fica meio despersonalizado. E aí, como é uma jurisdição muito ampla, do Maranhão todo, é muito poder para uma pessoa só, professor Heraldo. É muito poder para uma pessoa só. Eu acho que o tribunal acertou quando ele diluiu esse poder, essa jurisdição. Afinal, jurisdição é um poder, né? Jurisdição quer dizer o direito. É a famosa iure dicere, né? O dizer o direito. Então, é muito poder numa só pessoa. O Maranhão é um estado muito, muito grande. O Maranhão tem 7 milhões de habitantes. O Maranhão é muito, muito, muito amplo. Para um só juiz julgar todo o crime organizado no Maranhão todo, é muita coisa. Então, o tribunal acertou quando criou, quando instalou essa vara colegiada do crime organizado, professor. Perfeito. Doutor Francisco, lá no começo da nossa conversa, o senhor tratou, ainda que superficialmente, da questão da inteligência artificial aplicada ao direito. O senhor dizia que se não houvesse a necessidade do magistrado, do sentimento do magistrado, e sentença, inclusive, vem disso, né, de se entende o sentimento do juiz, não haveria, a gente poderia substituir o juiz por inteligência artificial, computadores resolvendo e tal. Mas o senhor, claro, concorda que a inteligência artificial ela é mais do que necessária hoje apenas como uma ferramenta de apoio ao juiz, não é isso? Exatamente, professor Aldo. Essa inteligência artificial ela veio para o judiciário para ficar. Também ela não volta mais. Acontece que, como eu falei inicialmente, a figura do juiz ela é insubstituível. Por quê? É uma pessoa, é gente julgando gente. Tanto que, como você falou, né, a sentença vem de sentir. Como explicar que um robô pode sentir? Como explicar que um computador vai conseguir fazer a leitura corporal? Essa leitura corporal que a gente faz com o réu, olhando o réu falando, a testemunha falando, isso, professor Aldo, é muito importante. Esse contato físico do juiz com o acusado, com as partes, de um modo geral, esse contato físico ele é insubstituível. É muito importante. Essas audiências online, por exemplo, elas vieram a distanciar muito nós, juízes, das partes. É um distanciamento muito grande. Então, lógico que essa inteligência artificial ela é muito importante. Ela é uma ferramenta para nos ajudar. Ela vai nos ajudar, como nos ajuda no dia a dia, ajudando a pesquisar nome de réu, olhar antecedentes criminais, a juntar temas, juntar processos por assunto, bloco por assunto, a juntar temas parecidos, a juntar determinados crimes parecidos, para que o juiz tenha facilidade na hora de julgar. Tudo isso é importante. Ajudar na citação dos réus, intimação das partes.
tudo isso aí, as ferramentas são importantes, mas substituir o juiz, substituir esse sentimento que o juiz tem quando está julgando, eu não vejo como haver substituição. Então, esse contato do magistrado com as partes é muito importante, é muito relevante, e eu creio que ele seja indispensável. Ele é indispensável. Esse contato do juiz, esse contato físico, esse olhar no olho, esse olho no olho é muito importante, professor Araldo. E isso não tem computador, não tem robô que substitua isso aí. Eu creio que não tem robô, não tem computador, não tem sistema que consiga substituir essa coisa do contato, do olhar de bando, do olhar do lado, da expressão corporal. Isso é importante demais que o juiz observe isso. E isso é que faz com que o juiz faça um julgamento correto, digno e justo. Muito bem. Doutor Francisco, a gente já falou aqui que o juiz tem a função jurisdicional, tem que julgar um monte de processos que recebe diariamente, tem, inclusive, o acervo que já encontra na vara, tem essa função social de criar esses projetos, de ter esse contato mais próximo com a sociedade, fora do gabinete, mas hoje também se exige muito do juiz uma função gerencial, né? Uma função administrativa, de administrar ali a sua vara, o seu órgão jurisdicional, como se fosse uma empresa, tem que ser produtiva, tem que ter relações humanas entre os funcionários, enfim. Os juízes, eles estavam preparados também para isso, doutor Francisco? Olha, Heraldo, isso aí é uma novidade. Esse juiz gestor, juiz gerenciador, juiz administrador de unidade jurisdicional, isso é novidade. Agora nós temos metas a cumprir. Todo ano, a nossa corregedoria nos manda, né? Logicamente que já recebe do CNJ essas metas, nos manda as metas. Olha, vocês vão cumprir essas metas aqui neste ano. Julgar determinadas quantidades de processo, julgar mais processos do que a quantidade de processos que entraram, julgar determinados crimes, julgar todos os processos de juros que entraram em alguns determinados anos, julgar as ações de improbidade em determinada época, julgar as ações que envolvem criança e adolescente em determinada época, julgar questões de Maria da Penha, questões de feminicídio, se for o caso. Então, todo ano o CNJ ele escolhe matérias e ele diz: você vai cumprir essas metas aqui. E aqui no tribunal, nós temos aqui que o tribunal paga uma gratificação para os servidores, não para o juiz, para os servidores, que atingirem essa meta. Ele paga um salário mínimo a mais, ou seja, o 14º salário o tribunal paga para a unidade, né, a vara, que alcançar essas metas. Então, nós juízes, hoje viramos também gestores de pessoas. E nós não estávamos preparados para isso. Afinal, a nossa formação ela é jurídica. Ela não é de administrador de empresas, de recursos humanos. Nós não somos gerentes, né? Nós temos essa função. Mas todos os juízes, hoje, eles viraram gerentes, viraram gestores, viraram administradores. Nós aprendemos isso. Afinal de contas, se a determinação ela é do Estado, nós trabalhamos para a sociedade, estamos pagos pelo Estado. Então, essas ordens que nós recebemos nos últimos anos, nós, juízes do Maranhão, estamos cumprindo muito bem. Estamos cumprindo a contento. Todos nós hoje somos gestores, somos administradores de pessoas, de materiais, não só de processo, de acervo processual. Nós também gerenciamos gente, professor Heraldo. E no Maranhão estamos gerenciando muito bem, graças a Deus. Que bom. Doutor Francisco, a conversa com o senhor é sempre muito proveitosa, é um aprendizado, é uma alegria, mas a gente tem a limitação do tempo e chegamos ao final dele. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua participação aqui no Direito no Ar e deixo o espaço aberto agora para suas considerações finais. Professor Heraldo, queria dizer ao seu público, aos jovens que hoje estão lhe ouvindo, irão lhe ouvir quando o programa for ao ar, que o direito é muito bom, é muito bonito. O direito te acompanha, desde a concepção até a tua morte. O direito não te larga. O direito te segue para todo o sempre. Então, façam o direito bem feito, façam a faculdade de direito legal, estudem, para que vocês possam mudar também realidades.
seja como delegado, seja como promotor de justiça, defensor público, policial civil ou militar, não importa, o juiz, eu quero pedir a você, estudante, que faça uma faculdade de Direito bem feita, para que você também venha mudar realidades, como advogado também, logicamente, e venham para o direito, venham desarmados, venham com a arma apenas do direito, a arma da legislação, da doutrina e da jurisprudência, e principalmente com o teu conhecimento. Então, meu caro estudante, você que me escuta, venham para o direito armado com a tua inteligência, armado com o teu conhecimento e principalmente com vontade de servir ao povo, servir o outro, de ajudar o outro, de dividir o teu saber com o outro, de dividir o teu conhecimento com o outro. E, principalmente, fazer justiça perante o outro. Conversamos com o magistrado estadual e professor universitário, Dr. Francisco Lima. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E vamos a mais um quadro Filosofia Descomplicada, com o escritor e professor universitário Cristiano Sardinha. Vale a pena conferir. Pessoal, hoje iremos tratar de Platão. E quando falamos desse filósofo, a referência mais importante que temos é o mito ou a alegoria da caverna que está na obra A República. Nesse mito, temos a narração de homens que estão presos no fundo de uma caverna desde o nascimento e enxergam na parede sombras que são projetadas e pensam que aquelas sombras são ali a realidade do mundo. Se conformam com aquelas sombras como sendo a realidade, a verdade do mundo. Esse mito faz uma referência direta aos homens, aos seres humanos que permanecem no estado de ignorância, desconhecendo a realidade. Modernamente, o filme Matrix também tratou sobre esse tema do mito ou alegoria da caverna. E chegou a hora do quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela ONG SOS Vida, Paz no Trânsito. Vamos assistir? Bom dia, sou José Martinho, integrante da SOS Vida pela Paz no Trânsito. E no Vida Pede Passagem de hoje, eu quero falar a respeito das vagas de estacionamentos reservadas para pessoas com deficiência ou idosos. É comum nos grandes centros urbanos ouvir a reclamação de falta de estacionamento. E muitas vezes é usado esta justificativa por muitos condutores e acabam usando essas vagas
que são reservadas para pessoas com deficiências ou idosos, sem ter o direito de utilizar essas vagas. Então é necessário que, acima de tudo, se pense no respeito ao próximo e principalmente às pessoas com deficiências ou idosos. Por quê? Porque essas vagas reservadas a esse público, elas são obrigatórias próximo das grandes edificações, onde compreende um grande fluxo de pessoas, a exemplo dos shoppings, dos supermercados. Existe um percentual de vagas que são reservadas para este público, e estas vagas elas estão próximo ao acesso a essas edificações, isso pensando nas limitações deste público, as pessoas com deficiências e idosos. Então é necessário observar algumas regras a fim de que possa ser cumprido o que a legislação ela garante. O artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro, que vai falar a respeito das proibições de estacionamento, no seu inciso 20, ele vai dizer que estacionar o veículo nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos sem credencial que comprove tal condição, ela é uma infração gravíssima. A penalidade é multa e existe a medida administrativa, que é a remoção do veículo. Então, desta forma, é necessário que até mesmo os idosos e pessoas com deficiências observem essas regras, procurem o órgão municipal de trânsito para providenciar esta credencial, a fim de que estejam cumprindo o que exige o inciso 20 do artigo 181. Então, é necessário observar essas regras, a fim de que possamos, acima de tudo, respeitar o nosso próximo, respeitar principalmente aquelas pessoas que já têm uma certa limitação. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas relevantes e atuais. Acompanhe! Olá, está no ar mais uma edição do Link CNJ. Aqui você acompanha assuntos da justiça que impactam o seu dia a dia em reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da preservação da memória e da gestão documental no Poder Judiciário. A preocupação do CNJ com o tema vem desde 2008, com a criação do PRONAME, o Programa Nacional de Gestão Documental e Memória do Poder Judiciário. Agora, o Conselho investe em um curso sobre o assunto e, no mês que vem, entrega um prêmio para valorizar experiências que contribuam para a preservação de bens culturais do Poder Judiciário, com destaque para a promoção dos direitos humanos. E o que a gente tenta evitar, pelo menos, é que a gente repita experiências que já se mostraram lá atrás como catastróficas. E isso só conhecendo a história. E a história, ela ultrapassa não apenas o que eu sei, o que você sabe, mas principalmente o que os nossos filhos, netos e bisnetos e outras gerações vão saber da época que nós vivemos. E como a gente não vai estar lá para contar para todas essas próximas gerações, elas realmente precisam ter fontes disso, a gente entende que a melhor maneira é que nós possamos hoje digitalizar. Vivemos a sociedade digital, é um passo aparentemente sem nenhuma volta no mundo moderno, e que ao mesmo tempo continue preservando as histórias. E tudo o que o Programa de Gestão Documental e Memória do Judiciário produz não é voltado apenas para magistrados e servidores. Graças à tecnologia e à digitalização de documentos, o conteúdo que envolve milhões e milhões de informações sobre processos está aberto à sociedade em geral, a todo tipo de profissional. Pode ser desde um estudante, pode ser um jornalista querendo fazer alguma matéria e se aprofundar, pode ser um estudioso da área, um historiador, pode ser um professor também que queira mostrar isso para até crianças ou adolescentes, como as coisas funcionavam, como isso já poderia ser feito hoje.
Só que hoje esses processos estão arquivados, muitas vezes arquivados fisicamente em galpões distantes até dos tribunais, da sede dos tribunais. É burocrático, é caro, é trabalhoso e, às vezes, porque a gente não pode desconsiderar isso, o processo está guardado, mas não é encontrado no universo de milhões de caixas que existem de processos físicos guardados no Brasil inteiro. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Vanessa Schink, professora de Direito, e com Cícero Antônio Fonseca de Almeida, professor de Museologia. Muito obrigado aos dois pela participação no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para Vanessa. Você é autora de um livro, Vanessa, sobre o tema e que deu origem, aliás, que teve origem numa tese de doutorado. Eu gostaria que você nos explicasse, do ponto de vista de uma estudiosa como você, qual é a importância da preservação da memória do Poder Judiciário ou de instituições quaisquer que sejam que tenham essa importância. Bom, a memória é um tema fundamental, né? E essa pesquisa que eu fiz durante o doutorado, ela colocou isso ainda mais em relevo. É preciso que nós tenhamos em mente que a memória, ela de alguma forma, ela aponta, né? Ela fala sobre uma responsabilidade, sobre um passado, mas ela é fruto de angústias do presente, né? Ela nos fala muito mais, talvez, sobre o presente e sobre o projeto de futuro do que sobre aquele passado que ali se pretende contar de alguma forma, né? Também me parece relevante, em termos de memória institucional, que aqui nos interessa bastante, essa ideia, essa consciência de que os pontos de chegada, né, o ponto de partida e ponto de chegada daquela narrativa construída por uma memória institucional, esses pontos são escolhidos, tá? Os encaixes da memória, os sentidos, os discursos de justificação de uma memória institucional, isso são escolhas feitas no nosso tempo presente, né? Ou seja, se nós pensarmos hoje a memória institucional do Poder Judiciário, são escolhas de uma instituição dentro de um regime democrático que vão escolher as peças daquela narrativa da memória institucional. E a memória, ela se relaciona de uma forma intrínseca, né, inescapável com o esquecimento. A gente não consegue lembrar de tudo, a narrativa não dá conta, senão não seria uma narrativa. Então, ao mesmo tempo em que se destaca determinado sentido, necessariamente a gente apaga ou deixa um tom abaixo, digamos assim, algum outro, né? Então, a memória é feita de escolhas. A memória institucional também não foge dessa natureza. Professor Cícero, eu lhe faço a mesma pergunta. Qual a importância da preservação da memória no Poder Judiciário? É que nos importa aqui discutir aquilo que nós chamamos da memória coletiva, da memória social, né? É como esse campo se instaura na vida em sociedade, né? E como é importante tratar da memória, tendo em vista as dinâmicas sociais. E por que, então, esse estudo ou essa prática, ela toma dimensões também tão grandes quanto na biologia, porque, na verdade, o controle da memória é o controle do próprio poder, né? O controle da memória é o controle do que se esquece também, né? Então, cada vez mais, e o que é importante, depois a gente se desenvolver se houver tempo, quais são as razões, na minha opinião, que têm levado a sociedade contemporânea a se apegar tanto ao tema memória, né? Será que nós poderíamos pensar numa era da memoriomania, né? Quais são os fatores da dinâmica social? Eu tenho alguns, assim, mais ou menos, arrisco alguns, que têm feito com que o tema memória tenha ganhado uma importância, um relevo tão grande como a gente assiste nos tempos em que vivemos. Professor, eu queria embarcar, então, nessa sua sugestão. Vamos buscar as respostas para esse seu questionamento. Começo pelo senhor mesmo. Olha, eu vou arriscar alguns pontos. Assim. Primeiro, eu vejo uma espécie assim, do que eu chamaria assim, de uma obsolescência programada da informação. É um fenômeno que nós vivemos hoje. Uma enorme produção de informação, né, uma grande circulação de informação, provocado pelo fenômeno das redes sociais, mas pela grande imprensa. E essa enorme circulação, ela torna
A própria informação é mais perecível, passageira, temporária. O impacto de uma informação, quando eu falo assim, obsolescência programada da informação, o impacto de uma informação é substituído pelo impacto de uma nova informação, né? É assim que a gente tem assistido a vida através das redes sociais e mesmo da grande imprensa. Então, esse fenômeno ele gera uma espécie de insegurança em relação à informação, né? Hoje nós estamos dedicadíssimos e concentrados na tragédia de Petrópolis, mas depois a gente está na guerra da Ucrânia e assim sucessivamente. Então, a gente produz uma velocidade, a informação tem uma velocidade muito grande, então ela se torna obsoleta, né? Para mim, assim, o segundo fenômeno é o que a gente poderia chamar de um direito à memória, que nas sociedades contemporâneas tem sido um elemento fundamental. Vários grupos considerados marginalizados ou à margem da história, têm reivindicado da memória e da história, têm reivindicado a memória como um direito de pertencimento, como um direito que lhes dá um poder político de pertencimento e legitimidade, né? E eu acho que o terceiro fenômeno poderia chamar-se de uma espécie de erosão das tradições, né? Há um certo receio de alguns, e aí eu falo de uma certa camada mais hegemônica da sociedade e instituições, que com essa velocidade do tempo social na atualidade, sente a ameaça da erosão dessas tradições, ou seja, um desconforto e uma necessidade, eu diria, de inserir projetos de memória para assegurar um lugar hegemônico, né, mais equilibrado, né? Eu acho até que aí se inclui um pouco a perspectiva das memórias empresariais, a memória do próprio poder judiciário. Então, para mim, esses três fenômenos seriam, assim, grosso modo, que explicariam isso que eu chamei de memoriomania dos tempos contemporâneos. Professor, essa sua fala me faz lembrar de uma música da década de 60, de festival, Caetano Veloso, quando ele pergunta quem lê tanta notícia, né? Se era assim 60 anos atrás, imagina hoje, com uma velocidade muito maior de informação, volume e velocidade muito maiores, né? Professora Vanessa, eu gostaria que a senhora avaliasse enveredasse por esse mesmo caminho sugerido pelo professor, por favor. Eu acho que o Cícero foi muito feliz, e aí, enquanto ele falava, eu comecei a pensar, assim, que a memória é um grande objeto de disputa, né? Como se nós tivéssemos, assim, uma arena social, em que grupos, né, e aqui, claro que não no sentido pejorativo, assim, disputa no sentido de reivindicar que se coloque, que se dê ênfase a determinadas identidades, né, determinadas comunidades. Nesse sentido, a gente pode pensar, por exemplo, qual a memória, qual a narrativa que a gente tem da população trans, por exemplo, né? Em relação ao racismo, que história que a gente conta sobre a escravidão no Brasil? Em relação aos regimes autoritários, de que forma que os encaixes daquele período são feitos? Porque esses encaixes, eles são escolhidos hoje, tá? A não ser que se trate a memória institucional. E aí acho importante a gente problematizar a memória do Poder Judiciário, por exemplo, em diálogo com as lutas sociais, né? De que forma que a gente vai construir a memória de uma instituição que é fundamental para um regime democrático, que se relacione, aliás, as suas atribuições se direcionam claramente com essas disputas sociais, né? O Judiciário tem essa função constitucional. Então, pensar a construção da memória do Poder Judiciário dentro desse contexto de diálogo, uma memória aberta a narrativas plurais, né, e que não se construa, ao menos talvez não seja a melhor faceta assim, dessa memória institucional, naquela forma de uma memória fechada, né, que interdite outras narrativas, né, quase como a obliteração de outras construções de sentido. Então, aí se a gente pensar, quando a gente fala em memória, né, parece que, de uma forma paradigmática, vem aquela ideia de museu, que vão ter lá alguns objetos parados, né, se for uma instituição, a foto de algumas pessoas que
por algum período presidiram aquela instituição. Isso me parece que são objetos bastante interessantes para a gente problematizar, né? Será que isso hoje, século XXI, nessa era em que nós somos assim soterrados por informação, né, um fluxo surreal de informação, como Cícero bem mencionou, qual o papel que esse tipo de memória estancada, né, parece que ali hermética dentro do seu próprio tempo, ela parece até um pouco deslocada, qual é a função desse tipo de memória, né, de espaço de memória, para que isso serve? Então me parece que a gente tem que pensar nisso também para rever os próprios fundamentos, né? Ou seja, não só para apontar, mas assim no sentido de uma ética reflexiva, para a gente ter uma instituição que a todo momento repense seus fundamentos, repense de que forma vai contar essa história, tá? E me parece que isso, a memória, ela tem uma força muito grande, né? Ao mesmo tempo que ela construi identidade, ela aponta para um horizonte que está em construção, a gente não sabe, né? Então, talvez se apropriar desse poder, dessa dinâmica que é intrínseca da memória, né, que é isso que põe em relevo e ao mesmo tempo apaga, porque a gente não consegue falar sobre tudo dentro da memória, me parece fundamental, né? Então, se apropriar dessa potencialidade através de políticas públicas, de uma renovação assim das narrativas, né, da incorporação de novas narrativas dentro desse contexto que nós vivemos hoje, me parece super importante. Professora Vanessa, e como é que se faz políticas públicas nessa área? Primeiramente, me parece que é uma questão de diálogo, né, que é ter essa abertura com a sociedade civil, com novos sujeitos, né, com sujeitos que tragam a diferença, e que a gente consiga, por exemplo, em termos de memória institucional, do Poder Judiciário, de qualquer outra instituição, conseguir criar canais de diálogo, de trocas, né, em que a gente, para a gente conseguir fazer que essa memória institucional não fique desacoplada do próprio contexto social em que ela se insere, né, porque não faria sentido. Então, a construção de políticas públicas, ela passa por essa abertura, né? Não só quem são as pessoas, mas quais as histórias dessas pessoas, né? Se são ou grupos, né? Se são grupos, organizações comprometidas, por exemplo, com os direitos humanos ou não, né? Isso tudo vai interferir na criação de políticas públicas como um todo. Então, me parece que o primeiro passo seria ter essa abertura, né? A criação de políticas que tenham em mente que é necessário ter essa pluralidade de narrativas dentro de uma proposta de memória institucional. Professor Cícero, há pouco o senhor falou sobre uma espécie de boom nessa questão da memória no Brasil. As instituições, de uma forma geral, e particularmente as instituições de Estado, elas cuidam bem da memória ou deixam a desejar, de uma forma geral? Bom, a gente tem que, até retomando um pouco o que a professora Vanessa falou sobre políticas públicas, a gente tem que lembrar que houve um processo recente no Brasil, mas infelizmente descontinuado, né, que o próprio Ministério da Cultura, extinto, né, agora, tomou à frente, de encampar, né, o princípio constitucional do direito ao patrimônio, do direito à cultura, enfim. Então, algumas iniciativas são tomadas nesse sentido, de empoderamento de comunidade através do estímulo a projetos de memória, enfim. Agora, quando você pergunta sobre como tratamos, né, essa não é uma questão à parte, né, não existe assim, digamos assim, usando a expressão, não existe uma tara contra a preservação no Estado. Ela é consequência da visão que o Estado brasileiro tem, horas melhor, horas pior, né, sobre o valor simbólico, né, dos atributos simbólicos, né? O que é um patrimônio segundo a própria Constituição? Essa soma de valores, né, dessa distinta sociedade que nós chamamos, né, de sociedade brasileira. Então, o que eu acho que as políticas de preservação, de cuidado da memória refletem,
é o descuido com a própria cidadania, o descuido com o próprio direito, né, à representação, né, o próprio direito dessa diversidade se apresentar, né. Nós temos, infelizmente, visto isso ultimamente, né, uma certa belicosidade com a diferença, né. Então, isso, se esse é um projeto, se essa é uma crença de Estado, ela acaba refletindo lá na ponta, né, quer dizer, a gente valoriza menos essa ação final, porque essa ação final, preservar um monumento, vamos falar assim, preservar um museu, um arquivo, ele é preservar uma parede, né? Uma construção. A gente tem que, na verdade, política pública é aquela que estimula para além do Estado os valores, né, sociais que estão envolvidos na memória. Então, é porque a pergunta ela poderia ser respondida de uma forma assim, bem direta, não. Mas eu não queria dizer isso. A gente tem que dizer por que existe essa inconstância nas políticas públicas de preservação de memória no Brasil. Porque elas refletem a própria inconstância, crenças e valores políticos que são, enfim, entronizados com as mudanças, né, de governo, né, e que muitas vezes apostam na própria obsolescência da informação como política, né? Mas, olha, eu queria dizer que essa moda, vamos dizer, essa memoriomania, ela indistintamente, independente de como cada governo, cada Estado está agindo ali, entendendo a memória como mais um direito, né? Ela está instaurada na sociedade, né? Ela está na nossa forma de encarar, como disse a professora Vanessa, o passado a partir do presente, né? Quem está, por exemplo, no Facebook sabe que ele gosta de nos lembrar de aniversários de eventos, né? Ou seja, como que você há um ano fez aquilo, há 6 meses fez aquilo outro. Então, a gente está vivendo esse boom, independente de localmente, né? Um Estado, um governo está desprezando essa articulação com a sociedade memorável, né? Esse boom, ele existe. Ele fala do ser contemporâneo, inseguro, angustiado com a velocidade do tempo, né? E é importante frisar que também não podemos confundir, assim como foi dito anteriormente, né, a memória do judiciário com a memória de indivíduo do judiciário, ou seja, ela pode estar reiterando aquilo que é o afastamento da sociedade do poder judiciário. Eu diria, assim, como uma utopia de memória do judiciário, é como a gente poderia implantar projetos que ajudassem a sociedade a entender como o judiciário funciona, né? E no meio de tantas controvérsias, né, de atuação dos 3 poderes no Brasil, né? Então, para mim, o caminho será esse, né? A memória do judiciário é a forma de proporcionar o melhor entendimento desse poder vital para a vida e para a democracia brasileira. Que muitas vezes a gente fala de projetos de memória, mas que ele atendem aqui, reiterando, falado, né, pela professora Vanessa, atendem a questões que são reiterações de poderes, de elites, de lugares. Então, a minha utopia do Memória do Judiciário é que cada vez mais a gente buscasse não apenas falar dessa instituição em si, seus indivíduos, seus principais indivíduos, né, mas fazer com que as pessoas entendam a força e a importância do judiciário historicamente para assegurar os direitos e a cidadania no Brasil. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Vanessa Schink, professora de Direito, e também de Cícero Antônio Fonseca de Almeida, professor de Museologia. Obrigado aos dois. E a gente lembra que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões pelo nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. AMA, imprensa, tudo junto, @gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.